A partir de hoje, se Deus permitir, vamos continuar nossos estudos. No caso, voltando para iniciar Levítico de novo, nesse período das 19 horas, e na aula das 20 horas, reiniciando o estudo de João. Então, se você não conseguiu acompanhar a primeira vez quando iniciamos esses estudos em janeiro e fevereiro, agora pode pegar a partir do início. Se já respondeu as perguntas para as primeiras lições, vai ter uma vantagem participando do estudo. E do mesmo jeito de antes, se você gostaria de participar ativamente nas aulas, respondendo as perguntas, manda mensagem antes das aulas, com algum tempo de antecedência, porque sempre eu gosto de já comunicar quais perguntas eu vou pedir para cada pessoa responder. E hoje as perguntas são poucas. Na verdade, o estudo talvez vai ser um pouco rápido hoje, porque estamos só vendo a introdução ao livro de Levítico. E a partir da semana que vem, vamos entrar no texto em si do livro. Mas eu quero, antes de iniciar, fazer uma pequena oração e já vamos começar nosso estudo de Levítico. Vamos orar. Nosso Senhor e Pai, agradecemos por tua bondade em revelar a tua palavra para nos guiar. Quando estudamos o Antigo Testamento, sabemos que essas leis específicas não se aplicam a nós hoje, porém, entendemos muitos princípios importantes a partir do estudo do Antigo Testamento. Não esteja com cada pessoa que está participando hoje, que possamos, com mentes e corações abertos, aceitar a tua palavra e fazer aplicações válidas em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela presença de cada pessoa aqui. Esteja conosco agora, que esse tempo pode ser edificante para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, já vamos lá com o começo do nosso estudo aqui do livro de Levítico. E nisso, eu quero hoje observar várias coisas, de modo geral, sobre o livro e poucas perguntas sobre esta introdução. Semana que vem, se Deus permitir, vamos estudar os primeiros 3 capítulos do livro. Mas a primeira pergunta aqui, por que estudar o livro de Levítico? Seja sincero. Primeira vez que você pegou para ler o livro de Levítico, você ficou animado com a leitura? A tendência nossa é de achar que são um monte de regras. Regras sobre roupas de sacerdotes e sobre animais que podia comer e não podia comer e coisas que nós sabemos que não têm uma aplicação literal e específica para nós hoje em dia. Então é muito comum olhar para essas coisas e achar que não tem muita coisa de grande valor para os dias de hoje. Mas isso seria uma perspectiva um pouco errada, de não valorizar a mensagem. Lembramos o que Paulo ensinou no Novo Testamento, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura tem valor para nós. Então, nós devemos aproveitar e estudar todos os livros, inclusive Levítico. Então, o que nós podemos ver nisso? Qual valor tem este estudo? Nós vamos frisar em nosso estudo 3 palavras específicas. Eu quero mencionar essas 3 palavras hoje. Sacerdotes. Aqueles servos especiais, escolhidos para representar o povo ao Senhor e para representar Deus para o povo. Levavam incenso, levavam sacrifícios para oferecer para o Senhor, como ofertas feitas pelo povo. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham o papel de ensinar a palavra do Senhor para os israelitas. Então, tem os 2 lados disso. Tanto a parte de representar o homem diante de Deus, como de representar Deus diante do homem. Sacrifícios. Obviamente, nós não fazemos sacrifício de animais hoje em dia. Mas a ideia de sacrifício continua sendo importante no Novo Testamento, principalmente o próprio Jesus. Ele é o sacrifício perfeito, o único sacrifício eficaz para perdoar os pecados. Então, todos os sacrifícios de Levítico e do Antigo Testamento no geral estão apontando para Cristo. E santidade. Mais uma coisa sobre sacrifícios. Nós também somos sacrifícios. Nós devemos nos apresentar para Deus como sacrifícios.
E o terceiro ponto que nós vamos frisar no livro é a questão da santidade, de ser santos porque Deus é santo. São três pontos que nós vamos observar um pouco hoje e vamos reforçar ao longo do nosso estudo do livro nas próximas semanas. Então, pensando sobre a questão de Levítico, quero frisar a ideia da comunhão com Deus, como apresentado nesse livro, que quando pensamos sobre a ideia de andar com Deus, de estar em comunhão com Ele, é um ponto frisado para nós já antes disso, no livro de Êxodo. Inclusive, vamos voltar e ler um pouquinho de Êxodo 33. Lembrando que foi nesse contexto que Moisés havia conversado com Deus sobre o problema daquele bezerro de ouro, da idolatria do povo, e estava procurando agora, capítulo 32, as intercessões de Moisés a favor do povo, procurando a restauração desta comunhão. E no 33, a partir do versículo 12, disse Moisés ao Senhor: Tu me disse, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir a este lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, essa ideia de Deus estar presente, do povo caminhar sabendo que Deus estava acompanhando, era uma prioridade para Moisés. Ele entendia a importância disso. Agora, os levitas servem como um elo entre o povo e Deus. Já comentei um pouco sobre isso, pensando nos sacerdotes, tanto representando o homem para Deus, como representando Deus para o homem. Outros levitas serviam como ajudantes deles. Então, Deus separou a tribo toda de Levi para essa função. E no livro, encontramos essas orientações aos levitas e também ao povo sobre o serviço a Deus. Vamos ver bastante sobre sacrifícios pelo pecado, por exemplo. Mas tem outros sacrifícios, sacrifícios de comunhão, sacrifícios pacíficos, ofertas feitas basicamente com o intuito de manter a amizade com Deus. Porque Moisés percebeu e Deus enfatizou a importância dessa comunhão com o próprio Senhor. Também, de modo geral, observamos no livro sombras que ensinam coisas importantes para nós. Já falamos que a lei dada aos israelitas no Monte Sinai não está em vigor hoje. Nem os judeus vivem sujeitos a esta lei, conforme Paulo ensina em Romanos capítulo 7. Por isso seria fácil pular este livro, achar que não tem nada importante para nós e perder o valor da sua mensagem. Quando pensamos sobre as regras no livro, regras sobre sacrifícios, ofertas, dízimos, alimentos, festas, essas regras não se aplicam a nós, mas servem como sombras. Sombras apontando para Jesus. Olha o que Paulo disse em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ele disse: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombra de Cristo, olhando para Jesus e preparando o caminho e preparando o entendimento das pessoas para aceitar Jesus. Quando nós pensamos
por exemplo, nos sacrifícios do Antigo Testamento, certamente apontando para Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o sacrifício feito pelos nossos pecados. Ele é o único que pode dar esse perdão. Então, sombras apontando para Jesus. E a função do Antigo Testamento era justamente de preparar o entendimento para a vinda de Jesus e o cumprimento do papel dele. Encontramos no livro de Levítico lições valiosas sobre a base da nossa comunhão com o Senhor, na nova aliança. E vamos ver isso quando pensamos depois sobre Levítico 11 comparado com algo que Pedro diz no Novo Testamento. Agora, o que eu quero fazer na próxima parte da aula é um rápido resumo do conteúdo do livro. Como falei, a partir da semana que vem, vamos entrar um pouco mais detalhadamente no nosso estudo. Mas o que nós temos já olhando para os capítulos do livro, começando com os primeiros 7. Nesses primeiros 7 capítulos, vamos encontrar instruções sobre diversos tipos de sacrifícios e ofertas. Ele vai falar sobre qual parte do animal seria queimado, qual parte seria comido, ou qual parte seria jogado fora. Ele vai falar sobre o que pode e não incluir em sacrifícios e ofertas. E o ponto em tudo isso, entre outras coisas, é de respeitar quando Deus dá orientações e instruções, que é para respeitar e obedecer o que ele diz. Então ele falou para o povo e falou para os sacerdotes: vocês vão fazer assim e assado em cada aspecto de cada sacrifício e cada oferta. No nosso estudo, nós não vamos tentar compreender cada pormenor de cada instrução, mas observar vários pontos importantes, inclusive a qualidade dos sacrifícios que Deus exigia. Vai ser uma lição importante para nós. Agora, a partir do capítulo 8, o foco está nos sacerdotes. Deus escolheu a família de Arão como sacerdotes. Ele começa com Arão e seus 4 filhos. Ele dá todas as orientações, as roupas especiais, como que eles iam cumprir suas tarefas. Muita ênfase no papel destes 5 homens para representar Deus para o povo e o povo para o Senhor. Mas logo no início, talvez na primeira vez que Nadab e Abiú entraram no tabernáculo para servir ao Senhor, fizeram uma coisa errada e Deus matou os dois na hora. Uma lição forte. E quando chegamos ao capítulo 10, vamos frisar um pouco mais esta lição, a importância dela para nós. A partir do capítulo 11, são leis sobre as coisas imundas. O outro lado disso, as coisas santas, as coisas puras, mas principalmente sobre a questão de alimentos, que não pode comer certos tipos de carne, outros tipos pode comer. E assim, uma série de listas aqui de regras sobre como discernir entre os animais permitidos como alimento e animais proibidos. Novamente, a lei em si sobre isso não é o que se aplica para nós hoje. Mas quando olhamos para essas instruções que ele dá, encontramos uma aplicação importante. Vamos olhar aqui, Levítico capítulo 11. Na sua leitura de Levítico 11, talvez pode até cansar dessas regras sobre os animais, tudo que ele fala sobre o que pode e não pode comer, conforme aquela lei. Mas quando ele chega no versículo 45, ele diz: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O que tem por trás dessas regras é a santidade de Deus. E assim Pedro usa esta mesma linguagem. Vamos agora para o Novo Testamento, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, onde ele fala, no versículo 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Pedro tira esse versículo lá de Levítico para dizer que o ponto principal nunca foi sobre animais, e sim sobre Deus. Nunca foi sobre a carne permitida para comer, embora eram regras para respeitar, e sim sobre a santidade de todos que pertencem a Deus. Se nós somos o povo do Senhor, precisamos ser pessoas santas, santificadas. Precisamos deixar de viver na prática do pecado e usar a nossa vida, nosso corpo, nossa mente para as coisas que agradam ao Senhor. E Pedro usa Levítico para ensinar essa lição fundamental para o serviço de qualquer cristão. Tem coisas importantes nesse livro. Agora, continuando, nós também encontramos várias leis, eu vou dizer leis práticas para esse povo santo. Aqui, capítulos 20, 24, 25 e 27, eu separei especialmente por causa de instruções sobre moralidade, o casamento e moralidade sexual, honestidade e ética, como que deve tratar outras pessoas, como que deve falar a verdade, sempre a verdade. Nós, como cristãos e o povo de Israel, na lei do Antigo Testamento, nós não temos direito de mentir. Às vezes ouvimos pessoas dizer, mas todo mundo mente. O cristão não. Nós não temos esse direito. Devemos falar a verdade em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele também fala novamente sobre o problema de idolatria. Deu bastante ênfase para isso no livro de Êxodo, vai falar bastante ainda no livro de Deuteronômio, mas aqui também ele fala de respeitar Deus, de adorar exclusivamente ao Senhor e de evitar palavras de blasfêmia, de falar mal. Blasfêmia normalmente tem a ideia de falar mal de Deus, embora pode também ser usado para falar mal de outras pessoas. Nós não devemos ser maldizentes. Como tratar os pobres? O aspecto da ética do Antigo Testamento, princípios também que encontramos no Novo Testamento. Como Jesus falou de dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar amar ao próximo inclui esse cuidado de tratar bem pessoas em situações mais precárias. Também nesse capítulo ele dá algumas instruções práticas sobre votos, sobre como fazer uma promessa especial ao próprio Senhor. No capítulo 21 e 22, novamente ele frisa algumas coisas sobre sacerdotes, sobre a questão da santidade deles e das responsabilidades que Deus deu para esses servos especiais. E capítulos 23 e 25. Lembra que eu li de Colossenses 2, quando ele fala sobre festas, sobre lua nova, sobre sábados. Então, aqui nós encontramos informações sobre algumas festas anuais, sobre outro tipo de sábado. Tinha o sábado semanal, que o homem descansava, mas também existe aqui a ideia de um sábado da terra, de cada 7 anos deixar a terra descansar. E o ano de jubileu, cada 50 anos, uma data especial que envolvia certas regras de cancelar dívidas, por exemplo, mas também de deixar a terra descansar mais uma vez. Então, regras importantes que ele apresenta nesses capítulos. E capítulo 26 nos lembra um pouco de algo que encontramos também em Deuteronômio, de uma escolha entre dois caminhos, bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes. Jesus trabalha com a mesma ideia no Novo Testamento, quando ele fala de dois caminhos. Um caminho estreito e difícil que leva à vida e outro caminho largo e fácil que leva à condenação. Existem dois caminhos. Nós devemos escolher bem o caminho dos obedientes, o caminho que leva à vida eterna. Então, olhando para essas coisas, nós temos um resumo dos pontos principais ao longo do livro. Agora, eu já errei aqui, mostrando respostas já, então eu vou ter que voltar um pouco e perguntar um pouco aqui. Deixa eu ver, Léo, você está com a primeira pergunta. Eu peço desculpas
porque apareceram aí as respostas. Então, a pergunta é sobre quem escreveu o livro de Levítico. Vou deixar você responder antes de mostrar de novo. Assim, eu agradeço por ter mostrado. Brincando. Foi Moisés. Ok. Como que nós sabemos que Moisés escreveu? Você achou alguma coisa para apoiar sua resposta? Porque Jesus. Tá. Primeiro, Moisés, no Levítico 1, versículo 1 a 2 fala que foi um dos livros que Moisés escreveu. E Jesus falou em Mateus 8, 4 citando Levítico 14. Ok, já conversamos sobre isso um pouco aqui em casa, então você lembrou e anotou bem as coisas que nós comentamos. Que ele já fala bem no início do livro, que foi Moisés que escreveu, como também fala nos outros livros do Pentateuco, e que são as próprias palavras de Jesus que confirmam isso para nós em Mateus 8. Vamos dar uma olhada rapidinho nessa citação de Mateus capítulo 8. Como você falou, ele cita aqui Levítico 14, Mateus 8, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E essa oferta, no caso da cura de um leproso, é descrito em Levítico 14. Então Moisés mandou, conforme Deus tinha falado com Moisés. Ok, muito bom, Léo. Agora, Benita, eu fiz a mesma coisa, eu não separei as perguntas e respostas aqui nas próximas duas perguntas. Então, deixe-me perguntar primeiro antes de mostrar a pergunta e a resposta. Em nossas Bíblias, o título deste livro é Levítico, mas nos textos hebraicos, ele é chamado de Vaikra. Explique o significado desses dois termos, Levítico e Vaikra, e por que o motivo da diferença do nome. Eu acho que eu não expliquei tudo, mas o que eu tenho é Levítico é relativo aos levitas e trata das instruções para os levitas. E Vaikra, significado é chamado de Deus. Ok, resposta perfeita, exatamente isso. Que vai criar essa ideia de Deus chamou. E a diferença aqui é que os judeus geralmente pegavam a primeira palavra ou as primeiras palavras de um livro e usavam isso como nome. Mas quando o Antigo Testamento foi traduzido ao grego, a Septuaginta, eles deram nomes mais conforme o assunto do livro. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são nomes dados na Septuaginta conforme o significado. E nesse caso, Levítico, justamente porque trata dessa questão de instruções que foram dadas aos levitas, que ele está falando aqui sobre como eles fariam sacrifícios e cuidariam das responsabilidades diante do Senhor. Então, resposta muito boa, Benita. Agora, mais uma pergunta aqui para você. A pergunta número 3 também não vou mostrar ainda, mas as instruções contidas em Levítico servem como sombras de conceitos importantes no Novo Testamento. Aí eu pedi para procurar pelo menos uma passagem no livro que fala sobre cada tema aqui. Eu vou ler os três temas e depois deixar você responder. O papel dos sacerdotes, a perfeição dos sacrifícios e a santidade que Deus exige do seu povo. Então, o que você achou para essas três perguntas? Okay. O papel dos sacerdotes, eu coloquei ser santos diante de Deus para oferecer sacrifícios. Essa em Levítico 21, 6 e 7. Fazer distinção entre santo e profano e ensinar os estatutos de Deus para o povo. Ok. A perfeição O do primeiro sacrifício. foi 10 e depois ensinar os estatutos de Deus para o povo foi 10, 11. Ok. E a perfeição dos sacrifícios. Os sacrifícios precisavam ser sem defeito. E essa é em várias passagens. Sim. 1, 3, 3, 1, 4, 23. 1, 3, 3, 1, 4, 23.
ok? E a santidade, eu já comentei sobre isso citando o capítulo 11. A santidade que Deus exige do seu povo. Você usou a mesma passagem ou achou outra? Provavelmente eu mesmo, eu não lembro. O povo seria santo porque Deus é santo. Esse é em 11, 44 e 45. Ok, que é o mesmo que eu citei. Ok, então são esses pontos mesmo que nós encontramos quando olhamos para o papel dos sacerdotes. E o ponto nisso, que eu falei de conceitos ensinados no Novo Testamento. Eu não incluí isso na pergunta em si, mas você citou coisas aqui dentro do livro. Agora vamos pensar. O papel dos sacerdotes. Nós somos sacerdotes no Novo Testamento. Jesus é o sumo sacerdote. Então, ele foi perfeitamente santo para se oferecer. Ele fez distinção entre santo e profano. E ele ensinou a palavra do Senhor para o povo. Mas nós também somos sacerdotes. Então, nós devemos ser santos diante de Deus. Nós devemos distinguir entre santo e profano e ensinar a vontade de Deus para o povo. A perfeição dos sacrifícios, sem defeito. Não era de dar as sobras para Deus, o que sobrou depois de usar tudo para nosso próprio benefício. Em nosso serviço ao Senhor, seja o uso dos recursos financeiros, uso do nosso tempo, dedicação da nossa vida, deve ser sempre oferecendo o melhor para o Senhor, oferecendo sacrifício sem defeito. E a santidade, como já temos frisado, Deus exige a santidade do seu povo. Ok, obrigado, Benito, pela ajuda nisso. Agora, antes de encerrar hoje, como falei, a aula de hoje é um pouco mais rápida, mas antes de encerrar, eu quero frisar mais duas coisas que já temos visto um pouco, juntando essas lições que temos comentado. Mas, olhando para o livro de Levítico, como que Levítico me ajuda a fazer melhor como cristão? Boa parte é esse desafio de ser mais santo, mais dedicado, mais focado no serviço ao Senhor. Que Deus deseja tudo que nós somos dedicado a Ele. E assim, Ele deseja sacerdotes puros que oferecem sacrifícios sem defeito. Aqui eu quero, antes de encerrar, ler mais dois trechos do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Já citei capítulo 1, que fala sobre a ideia de ser santos porque Ele é santo. Aí, quando chegamos no capítulo 2, poucos versículos depois, olha o que ele diz nos versículos 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso falando sobre Jesus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora, pensando um pouquinho sobre esses sacrifícios, Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus ensina isso. Ele levou o sangue do próprio sacrifício dele, entrou no santuário de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Hebreus 9 ensina isso. Então, o que sobrou para nós? Como que nós podemos ser sacerdotes e apresentar sacrifícios se ele já fez o sacrifício perfeito? Eu acredito que Romanos 12 pode nos ajudar. E até uma comparação interessante. Jesus é tanto sacerdote como sacrifício. Nós também somos sacerdotes e sacrifícios. Sacerdotes, 1 Pedro 2, sacrifícios, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, dando nosso corpo, nossa vida
para servir a Ele, para buscar o que agrada ao Senhor. Somos sacerdotes apresentando sacrifícios agradáveis ao Senhor. Muita coisa prática para aprender o livro de Levítico e das aplicações que vêm no Novo Testamento. Então, dedique algumas horas por semana, se for possível, às leituras, tanto de Levítico como João, que vamos estudar começando daqui a menos de meia hora, no estudo das 20 horas. Mas leia os capítulos, procure responder as perguntas, manda mensagem para mim antes da aula dizendo que está disposto a responder as perguntas e vamos juntos estudar para compreender melhor o que Deus revelou para os israelitas, que tem várias aplicações práticas para nós hoje em dia. Que Deus abençoe os estudos de cada um. Deixe-me só passar mais algumas informações aqui sobre o uso das imagens aqui, procurando sempre respeitar leis de copyright, direitos autorais. E, mais importante, para a semana que vem, aula 2, nós vamos estudar sobre capítulos 1 a 3 do livro de Levítico e outras oportunidades para aprender sempre, no YouTube, no podcast diário e no site de estudosdabíblia.net. Que Deus abençoe cada um na sua busca de mais entendimento e na aplicação na vida desses princípios importantes da palavra do Senhor. Até 20 horas, espero que todos consigam voltar e participar também do nosso estudo do Evangelho de João. Muito obrigado. E por enquanto, boa noite.